vamos voltar ao texto com que abrimos este culto. Vamos permanecer com ele aberto diante de nós. Nossas crianças já estão também atentas, preparadas para nos acompanhar, e é com elas que eu quero falar na introdução. Então, crianças, olhem para cá. Oi, tudo bem? Estou vendo vocês. Ouçam esse pequeno poema. Depois, se você quiser, eu posso mandar para o seu pai e para sua mãe, para vocês repetirem em casa. Olha só esse poema. Disse a rolinha ao pardal: gostaria de saber por que os homens ansiosos nunca param de correr. Respondeu o pardalzinho: minha amiga, eu penso assim, não sabem que o Pai Celeste cuida de ti e de mim. Um pequeno poeminha bem infantil, da rolinha conversando com o pardal, mas nos dando a grande lição desta manhã. Na imaginação do autor, eles estão olhando para nós e perguntando: por que esse pessoal corre tanto? Por que eles estão com a cara tão emburrada? Por que eles estão tão apressados, estressados? E o diagnóstico é muito claro. Eles parecem se esquecer que o Pai Celestial cuida de nós. E hoje pela manhã, muito curioso, estava ali me arrumando, Eu moro num andar baixo, moro no segundo andar, mas não tem prédio atrapalhando a vista, E eu vi um monte desses passarinhos pequenininhos, preto e branco, Mas os bichinhos fazendo assim uma verdadeira coreografia no céu. Eu falei: tá bom, já entendi, Senhor, essa é a dica, É sobre o que eu vou pregar hoje, então muito obrigado por me lembrar do que eu preciso ser lembrado a cada manhã. Eu preciso ser lembrado disso, Mas veja, Jesus já disse anteriormente que o nosso Pai Celestial, Ele já sabe do que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos isso em oração. Jesus ensinou ainda que podemos pedir a Deus, mesmo assim, o pão de cada dia. Então, junte essas duas informações simples, sobre as quais Jesus já nos falou, e nós devemos nos perguntar: por que insistimos em duvidar disso? Por que insistimos em correr, em dormir preocupados com o que está reservado para o nosso dia? Nesse trecho do Sermão da Montanha, Jesus nos ensina que a lealdade inabalável aos valores do reino, nos versos 19 a 24, que nos conduz a uma confiança inabalável em Deus, estes são os caminhos para nós vencermos a ansiedade, aquilo que rouba o nosso sono, aquilo que envenena o nosso coração e sufoca a nossa fé. Então vamos ao texto. Nós domingo passado tratamos dos versos 19 a 24, hoje nós vamos falar dos versos 25 a 34. E você percebeu que o verso 25 começa com uma conjunção conclusiva, portanto. Essa palavrinha extremamente importante na Bíblia, ela está unindo esses dois blocos. Tudo que Jesus falou antes, agora está nos conduzindo ao que Ele irá falar agora, a partir do verso 25. E como essas duas partes então se completam? Bom, o que Jesus nos mostrou anteriormente? Ele mostrou as opções que temos diante de nós. E são sempre duas opções: ou um tesouro eterno, ou um tesouro perecível. Ou o olhar voltado para a luz de Deus e cheio de luz, ou um olhar voltado para as trevas deste mundo e, portanto, cheio de trevas. Ou serviço prestado a Deus, ou serviço prestado ao dinheiro. Só essas duas opções em cada um desses grupos. Então, crianças, para você relembrar a nossa lição do domingo anterior, você vai desenhar uma seta apontando para cima, porque é para lá que a gente tem que olhar, e vai escrever assim: um tesouro, um olhar, um Senhor. Desculpa, divida a sua folhinha em 3 partes, esqueci de dizer, são 3 desenhos que a gente vai fazer hoje. Então, na primeira parte, você vai desenhar uma setinha apontando para cima, escreva um tesouro, um olhar, um Senhor.
o tesouro do céu, olhar para Deus e o Senhor, Deus a quem devemos servir. Então, se as suas escolhas se concentram nesta vida, se as suas escolhas se dirigem apenas a esta vida, os bens se tornarão seus ídolos e serão fonte de constante preocupação, porque um ídolo não é confiável. Se você deposita sua confiança nos bens deste mundo, eles passam, eles perecem, eles quebram, eles enferrujam, a inflação come o seu valor. Quando alguém não confisca, os mais velhos têm experiência disso, né? Em algum momento da história. Então, esses ídolos não podem dar aquilo que prometem. Mas se nós formos leais aos valores do reino, leais ao Senhor do reino, nós não temos com o que nos preocupar. Nós não ficaremos ansiosos. Por quê? Porque nós já escolhemos quem é o nosso Senhor. Nós já sabemos a quem servir. E ao servirmos a Deus, nós somos livres para buscar o reino dele, a justiça dele, que é o que verdadeiramente importa. Sabendo que todas as demais coisas Deus está cuidando, Deus está acrescentando. Se buscamos a Deus, como diz o sábio em Eclesiastes, desfrutemos daquilo que Deus vai acrescentar a nós. Mas porque servimos a Ele, porque confiamos nele e não nas outras coisas. Então, o que temos aqui dos versos 25 a 34 é uma palavra destinada àqueles que já consideraram acumular tesouros nos céus, manter seus olhos em Deus e servir unicamente a Deus, mas que por vezes sofrem a tentação e o perigo de desconfiar, de temer. Então nós já escolhemos, nós já sabemos onde está o nosso tesouro, nós queremos servir a Deus, amém? É isso que você quer? Você já fez essa escolha? Você quer voltar os seus olhos para Deus? Mas você sabe que os dias nos reservam algumas surpresas, e nós podemos ser tentados a desconfiar. Nós podemos ser tentados a encher o nosso coração de preocupações. Então, é para você que Jesus está falando essas coisas. Então, antes de refletirmos sobre o que ele falou para nós, eu quero estabelecer aqui, desde o início, uma distinção importante. Há dois tipos de preocupações, e a Bíblia distingue esses dois tipos. O primeiro nós podemos chamar de uma preocupação positiva. E podemos dizer que a ausência dessa preocupação, ela beira a irresponsabilidade e a negligência. É aquela preocupação, por exemplo, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 28, quando ele fala que pesa sobre ele a preocupação com as igrejas. Será que Paulo estava ansioso, estava pecando por ansiedade? Não. Ele estava considerando a seriedade, o peso, o fardo, que é instruir a igreja, orar pela igreja. Mas isso não lhe pesava de maneira negativa no coração, porque nós vemos Paulo de joelhos, apresentando a Deus o Pai as suas igrejas, orando pelas igrejas. Mas essa é uma preocupação positiva. Paulo não é negligente, Paulo não está, deixa eles fazerem o que quiserem, que Deus vai cuidar do resto, né? E deixa eu ficar quieto aqui. Não. É uma preocupação que envolve trabalho, que envolve reflexão, que envolve sangue, suor, lágrimas. Mas há uma preocupação negativa, um sinônimo de incredulidade, uma preocupação que pode sufocar a nossa fé. Foi sobre ela que Jesus falou, por exemplo, na parábola do semeador. A semente que caiu entre os espinhos foi sufocada pelo quê? Pela preocupação com os bens, com os cuidados deste mundo, com as riquezas deste mundo. Sufocaram a boa semente da palavra de Deus. Então, aqui nesse trecho, Jesus está tratando dessa preocupação negativa que gera ansiedade e sufoca a fé, e que pode
fazer morada no nosso coração, no coração dos filhos de Deus, daqueles que servem a Deus, que olham para Deus, que entesouram no céu. Sim, pode acontecer. Nós não vamos ter uma vida maré mansa, despreocupada, não. Essas coisas vão encher o nosso coração e tentar capturar o nosso olhar. Então Jesus estabelece aqui desde cara o princípio dele: não se preocupem. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Esse é o princípio básico, é para lá que Jesus quer nos levar. E ele vai ensinar isso por meio do que eu chamo a lógica irresistível de Jesus. Ele ensina como nós deixamos a preocupação de lado por meio de uma lógica irresistível, demonstrando principalmente 3 coisas aqui. Primeiro, que as necessidades materiais, veja, as necessidades materiais não são causa legítima de preocupação para os que confiam em Deus. Segundo, essas necessidades não devem suplantar o nosso compromisso com o reino de Deus. E por fim, essas necessidades se tornam grandes oportunidades para vivermos de um modo bem diferente do que o mundo vive. Como é que Jesus faz isso então? Veja, como eu disse, hoje eu acordei com um monte de passarinho na minha janela, me lembrando do texto de hoje. A primeira coisa que Jesus faz é algo muito simples. Ele nos leva a olhar para a vida como um todo. Ele nos dá um choque de realidade. Ele diz: abra os seus olhos. A primeira providência que você deve tomar para vencer a ansiedade é simplesmente abrir os seus olhos diante do mundo que Ele fez. Observe, reflita. Só que isso num tempo em que nós vivemos sempre apressados e somos estimulados a fazer, fazer e fazer. Isso é uma tremenda revolução. Parar, observar e pensar é uma tremenda revolução num mundo que só se preocupa em fazer, produzir, apresentar resultados. E qual é a lógica de Jesus aqui? Ela pode ser enunciada da seguinte forma: se isso acontece, aquilo não acontecerá com mais razão? Se isso acontece, aquilo não acontecerá com mais razão? E Jesus é tão brilhante na sua lição que ele usa essa lógica por meio de 2 caminhos. O primeiro, do maior para o menor. Onde é que está isso? Ainda no verso 25, ele pergunta: não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Do maior para o menor. Qual é a lógica de Jesus? Se Deus é quem dá vida, se Deus é quem forma o corpo, ora, Ele não vai cuidar daquilo que alimenta o corpo e daquilo que cobre o corpo? Se vida e corpo são mais importantes, como Ele não cuidará daquilo que é menos importante? Essa é a lógica do maior para o menor. Mas depois ele usa o processo inverso, ele vai do menor para o maior. E aqui isso ocupa uma porção bastante grande do nosso texto, quando ele chega para os seus discípulos e diz: olhe as aves do céu, os menores, olhe os lírios do campo, as flores do campo. Eram florezinhas silvestres, né? Dessas que nascem depois da primeira chuva, né? E brota ali na área seca da Palestina. Do menor para o maior, das aves, das flores, para nós. E qual é a lógica de Jesus aqui? Se Deus alimenta essas criaturas de menor valor, será que Ele não vai fazer o mesmo por você? Imagem e semelhança de Deus, de valor único, um ser que tem alma e corpo, diferente de todos os outros seres. Então, se Ele cuida assim do que tem menos valor, Ele não vai cuidar de você que tem mais valor? Crianças, então vocês agora vão desenhar aí no meio do seu desenho
um jardim com flores e pássaros e vai escrever: Deus cuida de todos eles e cuidará de mim também. Tá bom? Bem bonito para nos lembrar essa cena. Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, ao sairmos daqui nesta manhã, talvez seja uma boa ideia você se dirigir ali para o fundo da igreja, parar alguns minutos, olhar para o céu, olhar para a bela vegetação que nós temos e pensar assim: que miserável que eu sou em duvidar de Deus. Se Ele cuida de tudo isso, se Ele fez o meu corpo, se Ele soprou sobre mim o fôlego de vida, como Ele não vai cobrir esse corpo e alimentar esse corpo? Se Ele cuida assim de rolinha e pardal, de besourinhos e coisas que você pode encontrar ali, das pererecas que ficam na bromélia, e quando chove elas cantam, que é uma maravilha, né? É uma sinfonia ali. Para ouvir as pererecas e se pergunte: por que eu estou reclamando? Por que eu estou murmurando quando esses bichinhos estão cantando? Se eles são tão pequenininhos e frágeis e Deus cuida deles, como não cuidará de mim também? Mas Jesus tem uma segunda técnica de ensino aqui. Ele nos leva a olhar para a própria natureza da vida, para o que é a vida. No verso 27 ele nos desafia: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, né? E aqui não é bem hora, né? É mais uma ideia de medida, de passo à sua vida. Meus irmãos, nossa vida não nos pertence, é Deus quem traça cada linha da nossa vida. E à medida que uma pessoa percorre este caminho da vida, a jornada da vida, chega uma hora que Deus determina o fim dela, não é verdade? Pastor John vai falar um pouquinho mais sobre isso de noite, não perca. É Deus quem determina isso tudo. E preocupar-se, ficar ansioso, não altera esse decreto. Você está ciente disso? Se Deus já estabeleceu todos os dias da sua vida, antes mesmo de você existir, a sua preocupação, a sua ansiedade vai fazer com que isso se prolongue? Não, Deus já decretou isso. Por que se preocupar? Então descanse nele. Aquiete-se nele e aproveite o dia que Ele te deu, com sabedoria, com gratidão, trabalhando, refletindo, pensando. Meus irmãos, a ansiedade nos sobrevém quando nós insistimos em fugir das mãos de Deus e pensar de maneira estúpida que podemos dirigir o destino da nossa vida. Isso gera ansiedade. Então descanse, entregue-se nas mãos de Deus. Por mais que você se preocupe, você não vai acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida, nem um passo a mais. Se você quiser saber mais sobre isso, volte hoje à noite. Mas por hora, então, eu te convido a pensar sobre esse fato inegável. A sua vida e a minha vida estão nas mãos de Deus. E nenhuma das nossas preocupações poderá mudar o que Deus já decretou. Jesus tem uma terceira técnica de ensino aqui. Ele nos leva a olhar para a generosidade de Deus. E aqui é uma lembrança. No verso 32, ele diz assim: os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso não é novidade, ele já disse isso antes. E por que ele repete? Porque a gente esquece, gente. Talvez os discípulos já tenham esquecido na altura aqui do sermão. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe do que precisamos e Ele é bom, Ele é generoso para nos suprir. Então olhe, pense, reflita na generosidade de Deus. Seja grato, seja contente com o que Deus te deu. Agradeça por isso. Aliás, gratidão e contentamento são tremendos antídotos contra o coração ansioso.
Então, meus irmãos, diante desses ensinos, pode ser que nós tenhamos uma atitude também reprovável. Pode ser que nós sejamos tentados a cruzar os nossos braços e esperar que caia dos céus aquilo que necessitamos, que afinal de contas, Senhor, agora eu quero ser um passarinho, né? Dá comida aí, bora. Não é assim que acontece. E Jesus não deixa isso passar em branco, não. O que ele fala, se você olhar bem a frase de Jesus, ele não diz que Deus pega a comidinha, a minhoquinha e põe lá no ninho do pássaro. Não, ele diz que Deus coloca à disposição dos pássaros o alimento. Mas o que o pássaro tem que fazer, gente? Ele tem que sair do ninho, bater suas asas, brigar com a minhoca, colher o fruto, de repente, né, tem algum outro que quer a mesma frutinha, então é trabalho. Não podemos esperar cair dos céus o que necessitamos e não devemos esperar que caia dos céus aquilo que os outros necessitam. Então é preciso lembrar alguns pontos muito práticos a partir dessa fala de Jesus. Primeiro, os crentes não estão isentos de ganhar sua própria vida. Não estão isentos, assim como os pássaros que não plantam, não semeiam, não colhem, mas eles têm que trabalhar. Assim também você e eu. A comida não chega ao ninho sem esforço. Então arregace suas mangas, trabalhe, gaste sola de sapato, esforce-se, empenhe-se, estude, pratique. Você não foi chamado para cruzar os braços. Segunda coisa, os crentes não estão isentos da responsabilidade para com os outros. Então, se nós não esperamos que caia do céu para nós, não devemos ter a expectativa que caia do céu para os outros. O fato de Deus alimentar e vestir os seus filhos não nos isenta da responsabilidade de sermos agentes de Deus para esse fim. Então, Ele alimenta os seus filhos, sim, e pode ser por meio de você. Pode ser pela sua generosidade, e eu espero que seja. Não estamos isentos da responsabilidade, do cuidado para com o próximo. E por fim, os crentes não estão isentos de dificuldades e sofrimento. Estar livre de preocupações e estar livre de dificuldades não são a mesma coisa. O mesmo Jesus que nos ensinou a confiança inabalável em Deus para a provisão, foi o mesmo Jesus que disse que nesse mundo teríamos aflições. E o nosso Senhor não se contradiz. E estas aflições podem muito bem vir na forma de uma pequena e momentânea privação. Talvez para Deus ensinar você a confiar. Talvez para que Deus ensine você a ter uma vida mais simples, mais disciplinada. Então Deus pode usar a privação como um instrumento de ensino e crescimento. Nós não estamos isentos de dificuldades e sofrimento. Para onde tudo nos leva então? Jesus responde: isso tudo deve nos levar a uma vida completamente diferente da vida deste mundo. Nós temos aqui um grande não e um grande sim. Qual é o não? Não vivamos como os gentios. Verso 32, ou pagãos. Por quê? Porque eles é que ficam preocupados com essas coisas. Eles é que correm atrás dessas coisas. Meus irmãos, pensem em como seria revolucionário se os nossos ambientes de trabalho, se os nossos locais de estudo, no meio de tanta gente preocupada, tensa, ansiosa, com gastrite, nós tivermos ali crentes que confiam de um modo inabalável em Deus. Pense no testemunho do Evangelho. Pense no quanto você brilha no meio das trevas da ansiedade, se você simplesmente confiar em Deus e que Ele está cuidando de você, no meio de um mundo
tenso, né? Tem lugares aí que chega setembro, o pessoal já começa a ficar, ai meu Deus, será quem vai passar o que eles chamam, vai passar o navio, vai passar não sei o que, é o pessoal demitido, né? Quem vai sair no final do ano? Ai meu Deus, se houver algum boato e não sei o que, pronto, acabou o seu sono. Imagine um crente que chega e diz, olha, Deus está cuidando de mim, se eu for embora ou não for, não importa, Deus está cuidando de mim. Pense no quanto isso seria revolucionário. Pense como isso revolucionaria a igreja. E sabe por que a igreja, meus irmãos? Porque o que mais nós vemos por aí são cultos que promovem o desejo por mais bens, por mais prosperidade. Sabe como é que se chama isso? Culto pagão. Porque se são os pagãos que se preocupam com essas coisas, o que a igreja está promovendo por meio dos seus cultos, nada mais é do que paganismo. Isso é culto pagão. Imagine a revolução de crentes contentes, agradecidos, que centram a sua vida, o seu culto, a sua proclamação no evangelho simples da graça de Deus. E não fazer de você alguém que fique buscando coisas, querendo umas coisas, acumulando umas coisas. Isso é culto pagão. Esse é o grande não da nossa vida. Mas qual é o grande sim? Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? A comida, a bebida, o vestuário, o cuidado das nossas necessidades, serão acrescentadas a vocês. Esse é o grande sim. Não ao paganismo, e sim ao reino. É para lá que nós vamos. Jesus termina essa sessão de uma forma muito interessante e muito irônica, verso 34. Alguns comentaristas chegam a dizer que Jesus dá um leve sorriso nesse verso 34 aqui. Ele está usando uma pequena ironia, um certo senso de humor aqui. É como se ele dissesse o seguinte: gente, eu sei que sempre vai ter um motivo de preocupação para vocês. Eu estou falando isso hoje, mas amanhã, quando o dia surgir, sempre vai ter uma coisinha que vai tentar roubar a sua paz, tirar o seu olhar de mim, tomar o seu coração, sufocar a sua fé, eu sei. Então, se amanhã vai ter isso, vamos fazer o seguinte, vamos deixar só o hoje diante de nós. É isso que ele está dizendo aqui, de maneira muito irônica. Já que amanhã vai trazer outro problema, vamos nos concentrar no problema de hoje, ok? Combinados? Basta o dia o seu próprio mal. E se amanhã houver novos problemas? Bom, saiba que também amanhã haverá nova graça, nova misericórdia para enfrentar esses problemas. Meus irmãos, e é essa graça que se renova a cada manhã, é essa misericórdia que se renova a cada manhã, que nós vemos no evangelho simples de Jesus Cristo. Paulo, ao falar da grande salvação de Deus em Cristo, usa uma lógica muito semelhante à de Jesus. Ouça o que ele diz: aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aquele que nos deu o maior, aquele que nos deu o seu próprio filho, como não nos dará as coisas menores? Uma pergunta simples, uma lógica irrefutável. Qual é a sua resposta a isso? Como você responde à pergunta de Paulo? Crianças, nós vamos fechar os nossos desenhos nesta manhã, nos lembrando da cruz, desenhando a cruz e escrevendo estas palavras: Deus nos deu o seu Filho, vírgula, Ele nos dará o que precisamos. E é isso que você, adulto, tem que lembrar. Se Deus nos deu o seu Filho, se o Pai Celeste foi capaz de nos entregar o seu próprio Filho para morrer por nós, pecadores ansiosos, como não nos dará aquilo que nós necessitamos para a vida e para a piedade? Vamos orar por isso?
Senhor, que esta palavra encontre morada em nosso coração nesta manhã. Ao lidarmos com tentações e dificuldades, possamos nos lembrar que o nosso Pai Celestial já fez por nós muito mais do que merecíamos. E se nada mais Ele fizer por nós até o fim de nossas vidas, nós já teremos motivos para louvá-lo por toda a eternidade. Ele nos deu Jesus Cristo e tão grande salvação. Ao participarmos da ceia nesta manhã, Senhor, faze-nos lembrar disso. Por meio do pão e do cálice, que nos levam novamente ao Calvário. Lembrando-nos daquele que tudo fez por nós, que passou privações neste mundo, que aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, a fim de se tornar o autor da nossa salvação. Supre-nos hoje, Senhor, do alimento espiritual que tanto necessitamos, do pão vivo que desce dos céus, do sangue que nos cobre com a justiça perfeita. E te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de participarmos dessa refeição. Por Jesus Cristo oramos. Amém.